Você já parou para pensar quanto que custa efetivamente você cobrar os seus clientes no seu SaaS? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um breakdown, né? Eu vou quebrar um pouco aqui os custos que eu tenho para cobrar os meus clientes e o porquê que eu estou mudando um pouco disso, tá? Então como que é a racional aqui para mudar isso e também como que foi a evolução desses custos, principalmente nesse SaaS meu que ele tem um pouquinho mais de tempo, né? Então ele está aproximadamente aí há mais de 10 anos, tá? Falo aproximadamente porque teve tempo de desenvolvimento, etc. E naquela época eu não registrava muitos detalhes nesse sentido, mas a gente tem clientes que já usam a gente há mais de 10 anos. Bom, um ponto que é bastante importante a gente analisar sobre custos aqui é o momento que você está vivendo, né? Então, até no Drops que a gente fez, no Deciders Drops, se você não viu ainda, tem alguns episódios muito legais aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente já falou sobre essas decisões caras e baratas. E o grande detalhe que esses momentos que o seu SaaS vive, que a sua empresa vive, vão determinar se está ok ou não aquele custo para você. Tá? Então, é isso que a gente vai avaliar aqui, inclusive nessa janela aí de aproximadamente 10 anos, porque muita coisa mudou em 10 anos. Então, é possível a gente baratear muita coisa, principalmente na parte de cobrança hoje em dia. Antes de continuar aqui, bastante importante que você me diga aqui o que você está achando dessa série de vídeos falando sobre SaaS, sobre empreender com software, tá? Então deixe seu comentário aqui. Também curte o vídeo, se inscreva no canal. E tem um outro detalhe bastante importante, um pouco da inspiração desse vídeo aqui surgiu de um encontro do Deciders que a gente estava discutindo sobre custos e a gente começou a avaliar e comparar os custos. Eu comecei a comparar os meus custos com os dos meus mentorados. E a gente começou a perceber que para cada momento de negócio a gente tinha uma quebra de custos diferentes. Então foi muito interessante isso. E se você quiser meu acompanhamento pessoal, tá? Então, para te ajudar a dar o próximo passo, aí tem um link aqui embaixo para você aplicar para o Deciders. Tá? Então, tá valendo a pena pra caramba. O pessoal tá tendo muito progresso e tá um grupo muito legal ali, rumo a ter cada vez mais faturamento com o seu SaaS, independente do momento atual. Se você está na concepção da ideia, na validação de hipótese, enfim, a gente consegue te ajudar aí. Bom, vamos lá, vamos olhar aqui um pouquinho os custos. Depois dessa discussão que a gente teve dentro dos Deciders, eu comecei a olhar um pouco mais a fundo aqui os meus custos para cobrar os meus clientes. O que acontece? Só um passo atrás. Hoje eu uso bastante, a maioria dos meus projetos eu uso Asas para cobrar. Só que esse SaaS meu aqui, né, que eu vou mostrar o custo dele, ele é o meu SaaS mais antigo. Então, na conta 49 e todos os outros projetos meus, eu uso já o Asas, tá? E o Asas, a gente pode até abrir aqui o preço dele, quanto que custa. O que acontece? Se a gente for olhar as tarifas, o Asas, ele cobra pelo que você pagou, né? Então, o que foi efetivamente pago. Então, por exemplo, ó, eu já saí, né, da promoção, então é R$2 aqui ou R$2 aqui, mais a nota fiscal, que eles cobram, acho que R$2, se eu não me engano também. Não, 49 centavos. Ó. Então, sairia ali a R$2,50 para você emitir e cobrar. Então, no Asas, a gente tem aqui 1,99 mais 0,49. Só para a gente ter uma referência, né? Então, essa é a referência. E todos os meus SaaS mais novos eu uso esse modelo. Desse SaaS meu mais antigo, os clientes mais recentes também já estão no Asas, mas eu tenho um problema, né? Então, se você integra o sistema de notas fiscais no Conta Azul e no Asas, eles começam a trocar o RPS lá, dá alguns probleminhas. Então, no momento, eu estou com menos clientes aqui do que aqui, né? Então, esse mês a gente está migrando todo mundo já direto para o Asas. Mas qual que é a racional? Por que a gente chegou, né, nesse preço aqui? Então, só para entender um pouco do preço que eu estou pagando atualmente ainda no Conta Azul, né? Então, esse aqui é o Conta Azul. E uma coisa que é bastante importante de entender é que o Conta Azul ele é um ERP, né? Então, ele é um sistema de gestão. Não necessariamente ele é um banco digital igual o Asas, igual o Cora, nada nesse sentido, ele é um sistema de gestão. Então ele tem muito mais coisas do que só cobrança. Eu uso só cobrança. Então, um pouco dessa divergência que eu tenho aqui, de por que está caro, é porque eu não uso os outros recursos. Eu só uso boleto e emitir nota fiscal. Então, olha só, qual que é a racional aqui? Eu tenho, nesse modelo aqui, eu tenho 38 clientes que me pagam usando o Conta Azul. Então, o que acontece?
esses 38 clientes, no mínimo, eles me pagam vezes 35, né? Então, a 3,50, aliás. E aí o que acontece? Vamos pegar aqui a calculadora. Então, o que eu tenho aqui? 38 vezes 3,5, R$ 133 por mês. Que daria, vezes 12, 1.596 por ano. Tá só para a gente digerir aqui um pouquinho. Legal. Mas o que acontece? Por que eu decidi usar o Conta Azul e não procurei na época algum banco digital para resolver isso? Uma coisa que é bastante importante e interessante, esse meu SaaS ele tem mais de 10 anos, como eu comentei. Então, a gente tem um cenário bem diferente em 2011, 12, que foi quando a gente começou. O que acontece? Naquela época a gente não tinha muita opção, né? Então, o que a gente tinha na época? A gente tinha poucos clientes, mas a gente tinha um administrativo que emitia os boletos. E ele gerenciava todo o processo, né? Então ele fazia todo esse processo aqui. O que acontece? Esse SaaS ele passou de várias mãos, né? Então ele era dos meus sócios nessa época, depois ele ficou 1 ou 2 anos com outro sócio meu e depois ele voltou a ser meu aqui. Mas o que é mais importante, ele sempre tinha uma pessoa emitindo os boletos. Então quando a gente olhava, e aí se a gente fosse olhar aqui para os dias atuais, só para ficar mais fácil comparar, vamos supor que a gente pagasse um salário para o administrativo, mais os direitos e etc., seria um custo de mais ou menos R$ 1.700 por mês. O que acontecia? A gente olhava isso e falava, tudo bem, né? Então eu tenho R$ 1.700 por mês contra 4.258 mais 1.500 e alguma coisa, vale bastante a pena, né? Estou economizando de R$17 mil, R$20 mil para R$6 mil. Então fazia muito sentido. Então essa primeira mudança aqui, na época, fez muito sentido, né? Então a gente já economizou muito. Vamos até fazer a conta aqui, ó, de quanto? Então se eu tenho R$ 1.700 vezes 12, aqui eu estou arredondando, né? Então o nosso custo aqui é R$20 mil. E aqui eu estou arredondando muito, né? Porque teria 13º, etc. Já nesse cenário de cá, o que a gente tem efetivamente nos dias atuais seria 4.258 mais 1.596. Então, olha só, a gente diminui muito se a gente precisasse simplesmente de um administrativo, né? Então, a gente sai de 20.400 para 5.854. Qual o grande detalhe? Em 13 anos aqui, mais ou menos, aqui foi mais ou menos 2011, 2012, em mais ou menos 10, 12 anos aqui, a gente teve uma evolução muito grande, né? Então, a gente tem a possibilidade de usar um serviço como o Asas, né? Então, que hoje é o que a gente está migrando, inclusive antes de vencer aqui o meu plano, para que a gente consiga fazer isso. E olha só que interessante, né? Então, para quanto que a gente vai aqui de economia? Só para a gente fazer um pouco de contas aqui, ó. Então, eu tenho 38 clientes. Aliás, vamos fazer aqui 1,99 mais 0,49. Eu vou gastar 2,48 vezes 38. Então, R$ 94 por mês, né? Então, de custo aqui para cobrar e emitir as notas dos meus clientes. 94. E isso daria vezes 12. Daria 1.130. Então, olha só que curioso. Se eu somente emitisse, eu pagasse pela cobrança aqui no Conta Azul, já é mais caro do que todo o preço que eu pagaria aqui no Asas. Então, olha só como é que é curioso
a gente olhar como que evoluiu nessa parte de cobrança. A gente precisava de uma pessoa ficar emitindo boletos na época. Depois a gente teve um Conta Azul, por exemplo, que era o meu caso, um sistema de gestão que fazia isso para mim. E hoje eu tenho essa possibilidade de mudar para o Asas. Tá? Então, existem outros, né? Então você pode pegar o Cora e etc., que talvez barateasse até um pouco mais, mas a minha intenção aqui é usar o Asas por enquanto. O próximo ponto de melhoria que eu quero trabalhar é a redução aqui no valor da nota fiscal, né? Então, reduzindo um pouco esse valor de nota fiscal. Mas olha só que curioso, quando a gente estava começando a empresa, não tinha muito o que fazer, porque a forma de automatizar esse processo aqui seria mandando o arquivo de retorno para o banco, etc. Tinha alguns meios de pagamento, PayPal, etc. Mas todos eles eram ainda meio difíceis, não era tão fácil igual a gente tem hoje. Nesse tempo aqui que a gente está usando o Conta Azul, é interessante porque tinha outras soluções, tinha um Pagar.me, etc., mas a gente nunca chegou a validar, né? Então estava funcionando, etc. E aí a gente não chegou a olhar para isso daqui, né? Então, até esse momento agora que eu fui olhar, que está próximo de vencer, e aí a gente tem essa possibilidade de melhoria. Tem uma coisa também que é importante a gente tratar, que é o seguinte. Geralmente, quando você está no zero, o mais importante é você gerar qualquer faturamento. Então, o mais importante aqui é o seu primeiro faturamento. Depois de um tempo, o que é muito legal? Você começou a aumentar o número de clientes, você faz, ou tenta, né, reduzir custos. Por quê? É lógico que a gente está focando muito, né, nessa etapa aqui de aumentar faturamento. Mas por que é legal olhar para custos? Porque tem um detalhe que é muito importante, que o custo ele é simplesmente você queimar dinheiro, né? Então, quando você tem zero e nenhum custo, né, você não está gerando nada de custo, nem nada de faturamento, está tudo bem. Você escolhe, a decisão sua vai ser para você gerar o seu primeiro real. Por isso que eu digo sempre aqui nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos, o mais importante é você receber seu primeiro real, seja lá como for, não importa muito se é um Pix na sua conta pessoa física, etc. Só que você vai escalar isso e aí você vai começar a perceber que dá para cortar alguns custos, né? Então, se você projetar isso para um ano, faz muita diferença você reduzir custos. E aí o que acontece? Você vai fazer mais um ciclo de escala, né? Então, você escala mais e aí depois você volta e olha de novo os seus custos. Por que isso muda, né? Então, você sai do zero, fatura um pouquinho, tenta reduzir custos, fatura mais, tenta reduzir custos, porque o tamanho que você vai tomando vai mudando essa proporção de quanto que você tem que investir para reduzir esse custo, tá? Então, é bastante importante analisar isso, tá? Então, a sua decisão ali de qual tecnologia usar ou qual provedor usar, qual gateway usar e etc., ela pode ser uma que quando você está começando do zero, você pode emitir na mão, tá tudo bem, aí você vai perceber que aquilo começou a ficar meio complicado, aí você vai começar aqui faturando um pouquinho, você vai reduzir os seus custos, que pode reduzir a sua hora, então não necessariamente é reduzir um custo direto, pode ser que você invista menos horas, você não precisa gerar os boletos, que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Então, a gente tinha que emitir de qualquer forma, a gente começou a emitir como dava, que era com o administrativo, a gente percebeu depois que dava para mudar, a gente mudou para o Conta Azul, e aí agora a gente está avaliando de novo, que a gente mudou de tamanho de novo, a gente olha de novo para o Asas, e obviamente, para cada marco desse você pode vir e tentar reduzir custos. Tá? Então, pode ser que você escalando isso, você consiga melhores taxas. Então, tem vários processos que você consegue reduzir custos. Mas o mais importante aqui é de entender que está tudo bem, às vezes, você pagar mais caro num momento diferente, né? Então, depende muito do seu momento de negócio. No meu último SaaS, por exemplo, a gente emitia na mão os boletos, né? Então, a gente ainda faz uma conferência, porque a gente cobra por uso, então a gente ainda faz uma conferência atualmente, manualmente, mas a gente já está bem próximo de automatizar tudo, então todas as cobranças já sendo automatizadas com Asas de uma vez, já cobrar, e a gente já tem lá integrado para emitir nota e tudo mais. Mas o mais importante aqui é entender esse momento e entender que sempre é bom você fazer isso. Por quê? Porque custo é queimar dinheiro, né? Então, é um vazamento que você tem aqui no seu caixa que você consegue ir apertando, né? Então,
Já mostrei em outros vídeos aqui que eu já fiz com servidores. Então, assim, se a gente for somar isso tudo, né, então imagina só, a economia daqui para cá, né, então a gente tinha 5.854 para 1.130. Essa diferença aqui, ó, já dá R$ 4.700 por ano. Se a gente for juntando tudo, mais R$ 100 de servidor por mês, mais 1.200, e for somando isso tudo, você consegue chegar num valor considerável. E o mais importante disso, como a gente roda ele de uma forma mais enxuta, esse é um dinheiro que poderia estar indo para o seu bolso, né? Então, é muito legal você olhar isso porque faz diferença. Se você começar a pegar essa diferença aqui e investir em algum outro forma de investimento, né? Então, sei lá, um fundo imobiliário, ou ação, ou etc., você consegue ter rendimento diferente, né? Então você vai estancar esse vazamento, que vai fazer muito sentido, né? Então você vai acabar ajudando muito aí na saúde do caixa da sua empresa, ou fazer outros investimentos, né? Então, que também fazem sentido. Um dia a gente pode fazer um vídeo aqui sobre que tipo de investimento que eu acho que é interessante, quando a gente já tem investimento de alto risco, como é o caso de um SaaS ou uma empresa, mas o que é bastante importante, mantenha sempre essa imagem em mente. Se você está do zero, está tudo bem você assumir umas decisões mais caras, depois você vai faturar um pouquinho, você vai começar a poder olhar um pouquinho mais para reduzir custos, a partir dali você reduziu, você consegue faturar um pouco mais, olha de novo para reduzir custos, fatura mais um pouco, reduz custos e assim por diante. E você vai conseguindo ter essa maleabilidade e você vai enxergar melhor, né? Então a sua decisão já não vai ser mais tomada a partir do zero, a sua decisão vai ser com 100, 200, 300, 500 clientes, e aí você vai conseguir ter um modelo e uma intenção de escala um pouco diferente aqui. Bom, pessoal, eu queria aproveitar esse vídeo para mostrar isso para vocês, tá? Então, que é legal de você, de tempos em tempos, revalidar isso. Aconteceu, né, na conversa lá dentro do Deciders, foi muito legal. A gente estava comparando alguns custos, né? Então, como que estava a cobrança e como que cada um estava cobrando o seu SaaS. E aí foi bastante interessante a gente comparar. Um dos nossos mentores lá está usando o Cora, né, o Cora, e ele gosta bastante e tem um custo bem interessante também, né? Então vale a pena sempre dar uma avaliada e reavaliar, né, tudo isso. Então é muito legal, inclusive, de olhar esse histórico aqui e de saber como que a gente está evoluindo bem, né? Então a gente tem muito mais cobranças e etc. E sempre manter essa racional aqui em mente, porque é possível você cortar muitos custos. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo. E também tem o link do Deciders se você quer aí dar o próximo passo no seu negócio com software ou criar o seu SaaS. Tem o link ali embaixo para você aplicar, tá? E eu te vejo lá no Deciders ou no próximo vídeo. Valeu, até mais!